Fala aí, Cypherpunk. Meu nome é Darwin Brandão, seja muito bem-vindo ao primeiro vídeo de leitura comentada aqui do Cypherpunks Today. Tomara que você goste do vídeo e já vou deixar bem claro que ele é um vídeo um pouco mais longo, né, do que o normal, do que se espera geralmente. Mas aqui hoje eu estarei fazendo a leitura aqui do white paper do Bitcoin. Então, para quem não conhece o site oficial aí do Bitcoin, é só entrar em bitcoin.org, né? E aqui, entrando no site, vocês vão se deparar com ele em inglês. Daí vocês podem selecionar aqui o idioma português do Brasil aqui, né, no canto superior direito. Daí vocês podem vir em introdução, documento em branco. E aqui vai ter uma série de idiomas, né? Aí basta clicar em português brasileiro. Eu vou estar lendo aqui o white paper. Ele tem 8 páginas de conteúdo, então mesmo assim pode ser que eu demore um pouco, então o vídeo vai ser um pouco mais longo, não vai estar lá na casa dos 10, 15 minutos. E, bom, das 9 páginas, apenas 8 são de conteúdo mesmo, porque a nona página é só de referências. Então, vamos começar a leitura, beleza? Deixa eu só jogar minha cara aqui para cima. O zoom eu acho que tá bom, né? Então, bora lá. Deixa eu ver até se dá para deixar isso aqui em modo escuro. Não dá, né? É PDF, verdade. Então, vamos ler assim mesmo. Bora lá. Eu decidi trazer o white paper do Bitcoin porque ele é simplesmente uma das coisas mais importantes que os cypherpunks já criaram, né? Em toda a sua existência aqui na Terra. Então, bora lá. Se eu engasgar, se a garganta ficar seca, não repara não, que acontece, né? Eu vou estar lendo aqui. Então, bora lá. Bitcoin, um sistema de dinheiro eletrônico peer-to-peer, ou ponta a ponta, né? Resumo: uma versão puramente peer-to-peer de dinheiro eletrônico permitiria que pagamentos online fossem enviados diretamente de uma parte para outra, sem passar por uma instituição financeira. As assinaturas digitais fornecem parte da solução, mas os principais benefícios são perdidos se um terceiro confiável ainda é necessário para evitar o gasto duplo. Nós propomos uma solução para o problema de gasto duplo usando uma rede peer-to-peer, ou ponta a ponta, né? A rede insere data e hora nas transações através de um hash. Hash, para quem não sabe, é uma espécie de número, digamos assim. Então, a rede insere data e hora nas transações através de um hash em uma cadeia contínua de prova de trabalho à base de hash, formando um registro que não pode ser alterado sem refazer a prova de trabalho. A cadeia mais longa não só serve como prova da sequência de eventos testemunhados, mas prova de que ela veio do maior pool de CPUs. Enquanto a maioria do poder das CPUs é controlado por nós que não estão cooperando para atacar a rede, eles irão gerar a cadeia mais longa e superar os atacantes. A própria rede requer estrutura mínima. A própria rede requer estrutura mínima. As mensagens são espalhadas em regime de melhor esforço e nós podem sair e regressar à rede à vontade, aceitando a cadeia mais longa de prova de trabalho como prova do que aconteceu enquanto eles estavam fora. Bom, eu vou dar uma atenção maior aqui nessa parte do resumo, porque o resto eu vou tentar ler sem interromper tanto, né? Mas para ter uma visão geral aí da coisa, eu acho importante tentar fazer reler alguns trechos, tentar entender melhor o que eu resumo. Então, basicamente, ele é uma versão puramente ponta a ponta de dinheiro eletrônico, que aí permitiria que o dinheiro fosse enviado de forma online sem o intermediário, né? As assinaturas digitais fornecem parte da solução, mas ainda tem o problema do gasto duplo. E o problema, para evitar o gasto duplo, eles propõem uma rede peer-to-peer, na qual eles inserem informações como data e hora nas transações através de um hash e uma cadeia contínua de provas de trabalho à base de hash, que aí seria uma sequência de blocos, né? Uma blockchain, onde para você ter um novo bloco, você necessariamente precisa ter como predecessor o bloco da cadeia mais longa, né? Da cadeia de prova de trabalho mais longa da rede. Então, imagino que esteja entendendo de forma correta, né? Daí forma um registro que não pode ser alterado sem refazer toda a prova de trabalho, que imagino que seria refazer toda a cadeia
através da prova de trabalho. Eu posso estar falando alguma abobrinha aqui, mas eu tô lendo isso aqui pela primeira vez, tá? A cadeia mais longa não só serve como prova de sequência de eventos testemunhada, mas a prova de que ela veio do maior pool de CPUs. Então, basicamente, quem determina o último bloco é o maior número de. O maior pool, né? O maior conjunto de CPUs. Enquanto a maioria do poder das CPUs é controlado por nós que não estão cooperando para atacar a rede, eles irão gerar a cadeia mais longa e superar os ataques. Então, pelo fato de você ter o maior número de CPUs utilizando de energia para exercer ali a prova de trabalho, conseguir gerar a sequência mais longa, você não terá como ser superado pelos atacantes que têm uma pool, né, um conjunto de CPUs menor. Pelo que eu entendi, acho que é isso. A própria rede requer estrutura mínima, as mensagens são espalhadas em regime de melhor esforço e nós podem sair e regressar à vontade. Então, por exemplo, eu ter um nó de Bitcoin no meu computador, eu posso desligar e voltar a hora que eu quiser, que aí sincronizando tudo de novo, eu vou voltar ali a ter todas as informações sincronizadas com a rede e através da... Cadê? Aceitando a cadeia mais longa de blocos como prova do que aconteceu enquanto ele estava fora. Então, na hora que você liga de novo o seu nó, né, o seu node do Bitcoin na rede, você pode, né, ter várias ramificações ali de cadeias de blocos, mas aí ele automaticamente escolhe a que for maior, porque o que for maior, basicamente o algoritmo dele leva a maior como sendo a verdadeira, né? Então, beleza. Introdução. Primeira parte aqui, então. O comércio na internet tem dependido quase exclusivamente de instituições financeiras que servem como terceiros confiáveis para processar pagamentos eletrônicos. Enquanto o sistema funciona bem para a maioria das operações, ainda sofre com as deficiências inerentes ao modelo baseado em confiança. Transações completamente não reversíveis não são possíveis, uma vez que as instituições financeiras não podem evitar a mediação de conflitos. O custo da mediação aumenta os custos o custo da mediação aumenta os custos de transação, o que limita o tamanho mínimo prático de transação e elimina a possibilidade de pequenas transações ocasionais. E há um custo mais amplo na perda da capacidade de fazer pagamentos não reversível para os serviços não reversíveis. Eu não entendi essa última parte, deixa eu ler de novo. O custo da mediação aumenta os custos de transação, ok. O que limita o tamanho mínimo prático da transação e elimina a possibilidade de pequenas transações ocasionais. E há um custo mais amplo na perda da capacidade de fazer pagamentos não reversíveis para serviços não reversíveis. Ou fazer pagamentos. Eu não entendi. Tá bom. Com a possibilidade de reversão, a necessidade de confiança se espalha. Comerciantes devem ser cautelosos com seus clientes, incomodando-os para obter mais informações do que seria de outra forma necessária. Uma certa percentagem de fraude é aceita como inevitável. Esses custos e incertezas de pagamento podem ser evitados podem ser evitados ao vivo usando moeda física, mas não existe nenhum mecanismo para fazer pagamentos ao longo de um canal de comunicações sem uma parte confiável. O que é necessário é um sistema de pagamento eletrônico baseado em prova criptográfica em vez de confiança, permitindo quaisquer duas partes dispostas a transacionar diretamente uma com a outra sem a necessidade de um terceiro confiável. Transações que são computacionalmente impraticáveis de reverter protegeriam os vendedores de fraudes e mecanismos rotineiros de disputa poderiam ser facilmente implementados para proteger os compradores. Neste artigo, nós propomos uma solução para o problema de gasto duplo usando um servidor de horas distribuído peer-to-peer, né, ponta a ponta, para gerar prova computacional da ordem cronológica das operações. O sistema é seguro desde que nós honestos controlem coletivamente mais poder de CPU do que qualquer grupo cooperado de nós atacantes. Então, basicamente, aqui ele está descrevendo, né, a realidade que a gente vivia na internet até pouco tempo atrás, na qual, que a gente ainda vive até hoje, né, majoritariamente, na qual a gente depende de terceiros confiáveis, de intermediários confiáveis para fazer aí a ponte na hora de transacionar valor entre você e um outro indivíduo, né? E o Bitcoin se propõe a resolver esse problema através aí da criptografia, né? Através da prova de trabalho
gerando aí as provas de transações e tudo mais, gerando a cadeia mais longa, e o sistema é seguro desde que nós, honestos, controlem mais poder de CPU do que qualquer conjunto de atacantes. O que tende a ser uma verdade, né? Uma vez que tem mais pessoas dispostas a utilizar o sistema de forma normal, né? Do que tentar atacar ele. Transações. Nós definimos uma moeda eletrônica como uma cadeia de assinaturas digitais. Cada proprietário transfere a moeda para o seguinte por uma assinatura digital de hash da operação anterior e a chave pública do dono da próxima, adicionando-os ao fim da moeda. Um sacador pode verificar as assinaturas para verificar a cadeia de propriedade. Então, beleza, cada proprietário transfere a moeda para o seguinte por uma assinatura digital de hash da operação anterior e a chave pública do dono da próxima, adicionando-os ao fim da moeda. O que seria ao fim da moeda? Ao fim de um... Enfim, eu ainda não entendi exatamente qual que é a estrutura aqui que eles chamam de moeda. É um bloco? Eu não sei exatamente, tá? Eu sou leigo nessa parte aí, antes de qualquer coisa aí. Então vamos lá, transação, chave pública do dono 1, aí tem um hash, né? Esse hash veio da anterior, assinatura do dono 0. Tá, transação, então coloca a chave pública do dono 1, junto com o hash que veio da transação anterior, e a assinatura do dono 0. Tá, chave pública do dono 1, verificar a assinatura do dono 1. Vou terminar de ler, aí eu volto para esse gráfico aqui. O problema, claro, é o sacador não poder confirmar se um dos pagadores não fez gasto duplo da moeda. Uma solução comum é a introdução de uma autoridade central confiável, ou casa da moeda, que verifica o gasto duplo para todas as transações. Depois de cada transação, a moeda deve ser devolvida à casa da moeda para a emissão de uma nova, e apenas moedas emitidas diretamente na casa da moeda são confiáveis de não ser gastas duplamente. O problema dessa solução é que o destino de todo o sistema monetário depende da empresa que gerencia a casa da moeda, com todas as transações tendo que passar por ela, assim como um banco. Nós precisamos de uma maneira que o sacador possa saber se os proprietários anteriores não assinaram quaisquer transações anteriores. Para nossos propósitos, a transação mais antiga é a que conta. Por isso, nós não nos preocupamos com as tentativas posteriores de gasto duplo. A única maneira de confirmar a ausência de uma transação é estar ciente de todas as transações. No modelo baseado em uma casa da moeda, a mesma está ciente de todas as transações e decide qual chegou primeiro. Para alcançar este objetivo sem uma parte confiável, as transações devem ser anunciadas publicamente e precisamos de um sistema para que os participantes concordem em um histórico único e a ordem que foram recebidas. O sacador precisa da prova de que no momento de cada transação a maioria dos nós concorda que ela está sendo recebida pela primeira vez. Tá, agora eu vou tentar entender isso aqui de novo. Ele falou aqui que nós definimos uma moeda eletrônica como uma cadeia de assinaturas digitais. Beleza, então uma moeda eletrônica é só uma cadeia de assinaturas digitais. Cada proprietário transfere a moeda para o seguinte por uma assinatura digital de hash de operação anterior e a chave pública do dono da próxima, adicionando-os ao fim da moeda. Então, isso aqui, cada transação seria uma transação da mesma moeda, né? Então aí a moeda ela viria com a assinatura do dono 0, que é o da transação anterior, né? Daí vem o hash dessa. Aqui ele bota primeiro a assinatura do dono 1, e o dono 1 seria depois o dono 0, não é? Então isso aqui não deveria estar aqui embaixo, porque aqui ele falou que cada proprietário transfere a moeda para o seguinte, blá blá blá, chave publicador na próxima, adicionando-os ao fim da moeda. Então o fim da moeda aqui em cima, eu não tô entendendo esse gráfico. Posso ser burro pra caramba, mas não tô entendendo. Você tem a chave pública do dono 1 e a assinatura do dono 0. Ah tá, assinatura. Então isso aqui é a assinatura, é a chave privada do dono da transação anterior. Então ele foi lá, assinou, né? A transação, colocou o hash que estava ali na transação anterior e adicionou a chave pública do próximo dono. Beleza, então isso aqui é a transação do dono 0 para o dono 1. Ok, daí o dono 1 assinou uma nova transação com conteúdo
dessa transação aqui. Esse novo hash que foi gerado com essa nova data e hora, né? E aí ele colocou a chave pública do dono 2 e a partir daí a moeda passou a ser do dono 2. Aí o dono 2 fez a mesma coisa com o dono 3 e assim por diante, né? Isso aqui é a chave privada, né? Do dono 1, ele assina o negócio, o dono 2 assina o negócio e assim por diante. Tá, se eu conseguir entender, eu tomara aí que vocês também tenham conseguido. Então, bora para terceira sessão aqui. Servidor timestamp. A solução que propomos começa com um servidor timestamp. Um servidor timestamp trabalha gerando um hash de bloco de itens e publicando amplamente o hash como em um jornal ou um post Usenet. O timestamp prova que os dados devem ter existido na época, obviamente a fim de entrar no hash. Cada timestamp inclui o anterior em seu hash, formando uma cadeia, com cada timestamp adicional reforçando os que vieram antes dele. Então, aqui a gente tem um bloco, nesse bloco tem vários itens, né? Daí ele é colocado nesse hash, e esse hash já vinha de blocos anteriores. Então, o outro bloco com outra data e outra hora estava aqui já, né? Com essas datas e horas na forma de hash. Daí esse novo bloco aqui com vários itens colocou essas informações, mais uma nova data e hora, misturado com esse hash aqui e mandou esse novo hash aqui para frente. Daí assim por diante, né? Beleza, acho que eu estou compreendendo aqui, tomara que vocês também estejam. Prova de trabalho. Para implementar um servidor timestamp distribuído numa base ponta a ponta, né, teremos de usar um sistema de prova de trabalho semelhante ao Hashcash de Adam Back. Depois a gente pode até dar uma olhada nisso aqui, hein? Vou copiar o nome desse brother e jogar aqui. Depois eu dou uma olhada nisso. Tá, então para implementar um servidor timestamp distribuído numa base ponta a ponta, temos que usar um sistema de prova de trabalho semelhante ao Hashcash de Adam Back, em vez de jornal ou post Usenet. Eu não sei também o que é Usenet. Eu já ouvi falar, mas saber assim eu não sei. Deixa eu copiar e colar aqui. Vou salvando algumas coisas interessantes aqui para depois fazer vídeo. Então, a prova de trabalho envolve a procura por um valor que, quando calculado o hash, tal como utilizado o SH256, o mesmo começa com o número de bits 0. A média do trabalho requerida é exponencial ao número de bits 0 requeridos e pode ser verificada por meio da execução de um único hash. Entendi mais ou menos. Vamos ver se até aqui ele explica melhor. Para a nossa rede de timestamps, nós implementamos a prova de trabalho incrementando um nonce no bloco até que seja encontrado um valor que dê ao hash do bloco a quantidade necessária de bits 0. Uma vez que o esforço da CPU tem sido despendido para satisfazer a prova de trabalho, o bloco não pode ser alterado sem refazer o trabalho. Como outros blocos são encadeados posteriormente, o trabalho para mudar um bloco incluiria refazer todos os blocos após ele, o que inviabiliza aí essa possível tentativa de reescrita da história, né? Então, a prova de trabalho também resolve o problema da determinação da representação na tomada de decisão da maioria. Se a maioria fosse baseada em um endereço IP um voto, isso poderia ser subvertido por qualquer pessoa capaz de alocar muitos IPs. Prova de trabalho é essencialmente uma CPU um voto. A decisão da maioria é representada pela cadeia mais longa, que tem o maior esforço de prova de trabalho investido nela. Se a maioria do poder de CPU é controlado por nós honestos, a cadeia honesta vai crescer mais rápido e superar quaisquer cadeias concorrentes. Para modificar um bloco passado, o atacante terá de refazer a prova de trabalho do bloco e depois de todos os blocos posteriores e, em seguida, alcançar e superar o trabalho dos nós honestos. Vamos mostrar mais tarde que a probabilidade de um atacante mais lento ter sucesso diminui exponencialmente quando os blocos subsequentes são adicionados. Para compensar o aumento da velocidade de hardware e o interesse variado em rodar nós ao longo do tempo, a dificuldade da prova de trabalho é determinada por uma média móvel, visando um número médio de blocos por hora. Se eles são gerados muito rápido, a dificuldade aumenta. Tá, então existe uma média móvel que visa um número médio de blocos por hora. Então a dificuldade ela se ajusta de acordo com a dificuldade da prova de trabalho. Então, a dificuldade da prova de trabalho se ajusta
de acordo com a velocidade que os blocos são, que os blocos são gerados. Tá, tô começando a entender então. Vamos voltar aqui para que eu não tinha entendido. Para implementar um servidor de time template, blá 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 blá. Calculado o hash, como utilizado SH256, começa o número bit 0. Tá, então basicamente ele gera um. Pera aí. Tá, então tem que gerar um hash que começa com uma sequência de zeros na esquerda, né? A média do trabalho requerido é exponencial ao número de bits zero requeridos e pode ser verificado por meio da execução de um único hash. Então, para verificar, só precisa de um hash. E para você encontrar o certo, é tentativa e erro maluca, gerando uma porrada de hashes. Que tenham ou não tenham zeros na ponta, aí vai testando, testando, testando. E o que passar, passou. É isso? É o primeiro que chegar num número de zeros na ponta passa ou precisa ter também uma. Como posso dizer? O que interessa é o número de zeros na ponta, na esquerda, ou a quantidade, o número de zeros, mais também acertar os outros números? É só o número de zeros na ponta? Porque também faz sentido se for, porque a cada zero é exponencial o trabalho requerido, né? A média de trabalho requerido. Enfim, eu tô tendo o primeiro contato aqui com o white paper. Tomara aí que minhas dúvidas sejam as mesmas dúvidas de vocês, né? E que eu consiga entender também. Agora eu preciso entender o que é um nonce. A gente entrou aqui numa parte mais técnica da coisa, né? Então vamos ver aqui o que é um nonce. Eu não queria ver o Wikipedia não, mano. Eu não confio mais na Wikipedia. Mas também eu não sei. Tá, vamos ver aqui. Tá, em criptografia, um nonce é um número arbitrário que pode ser usado apenas uma vez numa comunicação criptográfica. O nonce é uma abreviação para número usado apenas uma vez, que é o número adicionados para um hash ou um bloco encriptado numa blockchain. Que quando rehasheado, né, quando você faz um hash em cima desse hash, ele encontra ele se- ele encontra a dificuldade, o nível. Nossa, peraí que essa frase é difícil de traduzir. Tá, então quando é recriado o hash, ele encontra o nível de as restrições do nível de dificuldade. Sei lá o que isso significa. The nonce is the number that blockchain miners are solving for. Então, o que os mineradores, na verdade, estão fazendo é buscando o nonce, né? Porque o hash é um só. Eu não sei, tá? Eu sou leigo nessa parte. Eu não manjo por trás da criptografia. Eu entendo que o valor dela tá também muito na parte de utilizar, né, essas ferramentas do que necessariamente saber como funciona a programação por trás dela. Mas aqui tem um vídeo de como o Bitcoin funciona também. No final desse vídeo aqui a gente pode assistir esse vídeo. Então, tá, o minerador vai pegar um bloco de transações não confirmadas da pool de transações, né? Vai escolher um nonce e se o hash resultante encontrar o threshold alvo, que eu não sei a tradução de threshold, então o minerador vai transmitir o bloco como resolvido. Então ele vai tentar só descobrir qual que é o nonce. Tá, tô começando a entender melhor agora. Então aqui a gente tem um bloco, esse bloco tem várias transações, eu imagino que TX são as transações, né? E aí você tem o hash anterior e aí você tem um nonce. E o hash anterior todo mundo já sabe porque ele já está público na rede. Daí você precisa adicionar um nonce para criar um hash em cima desse hash, incluindo aí informações como data, hora e transações. Pode ser que eu esteja errado, mas parece fazer sentido. Então aí beleza, aí você gera esse novo hash e torna ele público, né? Vários mineradores vão estar
criando vários nonces e rehasheando, né, o hash que já está público e vão estar falhando na tentativa de encontrar na maior parte do tempo, mas aquele que conseguiu encontrar um correto, né, digamos assim, ele consegue botar esse novo hash que ele gerou na rede, aí os outros vão lá sincronizar com ele, e aí daí então, na hora de minerar outros blocos, vão fazer o mesmo processo. Então eu acho que eu entendi, acho que vocês entenderam também. Se tiver qualquer dúvida aí, deixa aí nos comentários, ou se eu estiver falando merda também deixa aí nos comentários, porque vai ser bem importante para entender melhor, né, essa questão das criptos, como elas funcionam por baixo dos panos. Não é como se eu fosse um completo ignorante que eu não soubesse absolutamente nada de cripto, mas assim, eu nunca tinha parado para ler o white paper. Beleza, vou voltar aqui a ler paradinha. Rede. Quinta sessão aqui do white paper do Bitcoin, estamos em rede. Os passos para executar a rede são os seguintes. Novas transações são transmitidas para todos os nós, né? Cada nó coleta novas transações em um bloco. Cada nó trabalha para encontrar uma difícil prova de trabalho para o seu bloco. Quando um nó encontra uma prova de trabalho, ele transmite o bloco para todos os nós. Os nós aceitam um bloco somente se todas suas transações são válidas e já não foram gastas. Os nós expressam sua aceitação do bloco trabalhando na criação do próximo bloco na cadeia, usando o hash do bloco aceito como hash anterior. Então, os nós sempre consideram a cadeia mais longa para ser a correta e continuarão trabalhando para estendê-la. Se dois nós transmitirem diferentes versões do bloco seguinte simultaneamente, alguns nós podem receber um ou o outro primeiro. Neste caso, eles trabalham com o primeiro recebido, mas salvam o outro ramo caso ele se torne o mais longo. O empate será quebrado quando a próxima prova de trabalho for encontrada e um ramo se torne mais longo. Os nós que estavam trabalhando em outro ramo, então mudarão para o mais longo. Então, se você tem dois... tá, deixa eu terminar de ler aqui. Novas transmissões de transação não precisam necessariamente alcançar todos os nós. Contanto que elas atinjam muitos nós, elas vão entrar em um bloco em breve. Transmissões de bloco também são tolerantes com mensagens abandonadas. Se um nó não recebe um bloco, ele irá solicitá-lo ao receber o próximo e perceber um faltante. Tá, então aqui a gente tem a rede, né? Novas transações são transmitidas a todos os nós. Então, na hora que eu mandar um Bitcoin, eu vou estar falando para todos os nós da rede do Bitcoin que uma nova transação está sendo iniciada. Cada nó vai coletar novas transações em um bloco. Então, a minha transação vai entrar num bloco e vai ser coletado por um nó, né? Cada nó trabalha para... Eu estou falando nó, mas o que significa um nó, né? É o node do Bitcoin, é o full node, tá? Para quem não conhece, tem uma parada chamada Bitcoin Core. Você pode até colocar em português aqui se quiser. Que é um programa que tu baixa e tu pode usar ele tanto como uma carteira de Bitcoin, mas o foco dele não é esse. O foco dele é você ter uma cópia de todas as transações da história do Bitcoin na sua máquina para aumentar a descentralização e também fazer esse procedimento aí de coletar transações e tudo mais. Eu só não sei exatamente qual é a diferença da parte da mineração, porque eu sei que para minerar você precisa ter um nó, mas para você ter um nó você não precisa necessariamente ser um minerador, e ter um nó não significa que você está minerando. Até onde eu sei, pode ser que eu esteja errado. Então, voltando aqui, novas transações são transmitidas para todos os nós, cada nó coleta as transações em um bloco, cada nó trabalha para encontrar uma difícil prova de trabalho para seu bloco. Então, beleza, eu iniciei uma transação ali de Bitcoin, ela foi parar num bloco de algum dos nós, né? E esse nó vai passar a trabalhar para encontrar a prova de trabalho para este bloco. Quando um nó encontra essa prova de trabalho, e encontrar a prova de trabalho, você encontrar um nonce, né? Esse nonce que a gente estava falando aqui atrás. Quando você encontra esse nonce, que gera, sei lá, x zeros no lado esquerdo ali do hash, ele vai transmitir esse bloco, né, com a minha transação e mais outras transações também, para todos os nós. Os nós aceitam bloco somente se todas as transações são válidas e já não foram gastas. Então, se eu já não gastei o Bitcoin que eu estou tentando gastar de novo, que eu estaria tentando gastar de novo, Peraí, ficou confusa a construção da frase. Então a questão é a seguinte: se eu tenho um Bitcoin, eu mandei esse Bitcoin para alguém, só que eu já tinha mandado esse Bitcoin milissegundos antes para outra pessoa, ele não vai ser aceito, porque os nós só vão aceitar o bloco
somente se todas as transações contidas dentro do bloco já não foram gastas em algum bloco anterior. Então, beleza. E lembrando que. Deixa eu só ler aqui isso. Os nós expressam sua aceitação no bloco trabalhando na criação do próximo bloco na cadeia usando o hash do bloco aceito como hash anterior. Beleza, então, supondo aí que eu tenho um Bitcoin, eu mando para uma pessoa e na menor unidade de tempo existente seguinte, né, menor unidade de tempo seguinte, eu mando esse mesmo Bitcoin para outra pessoa. O que acontece? Os dois blocos vão as duas transações vão ser transmitidas. Pode ser que dois nós diferentes peguem uma dessas transações diferentes. Daí um deles vai calcular, né, essas transações. Daí a chance dos dois levarem exatamente o mesmo tempo é muito pequena, mas supondo que isso acontecesse, né? Minha transação foi processada duas vezes, praticamente ao mesmo tempo ali, por dois nós diferentes. Qual que vai contar? Vai contar o que os outros nós vão estar aceitando, não é? Segundo o que eu entendi aqui, esses dois nós competindo, né, com a mesma transação vão ser transmitidos para a rede e daí meio que aleatoriamente, baseado ali na prova de trabalho, um deles vai ser processado primeiro, daí o segundo automaticamente não passa a não valer, ele é descartado porque uma das transações contidas nele já tinha sido gasta. Eu não sei se eu entendi muito bem. Pode ser que eu tenha perdido alguma coisa aqui. Os nós sempre consideram a cadeia mais longa, né? Então, para ser continuarão para estendê-la. Se dois nós transmitirem diferentes versões do bloco seguinte simultaneamente, se dois nós transmitem diferentes versões do bloco seguinte simultaneamente, alguns nós podem receber um ou outro primeiro. Nesse caso, eles trabalham com o primeiro recebido, mas salvam outro ramo caso ele se torne mais longo. Então, se eu no meu nó eu peguei a primeira transação que eu fiz lá, eu trabalhei em cima dela, consegui gerar provas de trabalho e fui transmitir para outros nós. Se algum outro nó processou a minha segunda transação primeiro e já publicou isso, já transmitiu para outros nós antes de eu transmitir no meu nó para os outros, o outro que vai estar valendo, só que eles vão salvar o meu como tipo uma ramificação possível, e aí dependendo da situação ele migra para essa ramificação ou se mantém na outra. O empate será quebrado quando a próxima prova de trabalho for encontrada em um ramo e se torne mais longo. Os nós que estavam trabalhando em um ramo então mudarão para o mais longo. Eu não sei se eu entendi muito bem, mas vamos para a próxima parte aqui que a gente já está quase na metade aqui da paradinha e tem 32 minutos, quase 33 minutos de vídeo, então bora lá. Novas transmissões de transação não precisam ser necessariamente. Não precisam. Novas transmissões de transação não precisam necessariamente alcançar todos os nós. Contanto que elas atinjam muitos nós, elas vão entrar em um bloco em breve. Transmissões de blocos também são tolerantes com mensagens abandonadas. Eu não entendi essa parte. Transmissões de bloco também são tolerantes com mensagens abandonadas. Se um nó não recebe um bloco, ele irá solicitá-lo ao receber o próximo e perceber um faltante. Transmissões de bloco também são tolerantes com mensagens abandonadas. O que é uma mensagem abandonada? Não entendi. Enfim, tanto faz. Incentivo. Sexta sessão aqui do white paper do Bitcoin. Incentivo. Por convenção, a primeira transação de um bloco é a operação espacial. Nossa Senhora. Por convenção, a primeira transação de um bloco é uma operação especial que inicia uma nova moeda de propriedade do criador do bloco. Isso é um incentivo aos nós para apoiar a rede e fornecer uma maneira inicial de colocar moedas em circulação, uma vez que não existe uma autoridade central para emiti-las. A adição estável de uma quantidade constante de novas moedas é análogo a garimpeiros despender recursos para colocar mais ouro em circulação. No nosso caso, tempo de CPU e eletricidade que estão sendo consumidos. O incentivo também pode ser financiado com taxas de transação. Se o valor de uma transação de saída é menor que o valor de entrada, a diferença é uma taxa de transação que é adicionada ao valor de incentivo do bloco que contém a transação.
Uma vez que um número pré-determinado de moedas já entraram em circulação, o incentivo pode migrar inteiramente para taxas de transação e ser completamente livre de inflação. O incentivo deve encorajar os nós a se manterem honestos. Se um atacante ganancioso é capaz de reunir mais poder de CPU do que todos os nós honestos, ele teria que escolher entre usá-lo para defraudar as pessoas roubando seus pagamentos ou usá-lo para gerar novas moedas. Ele deve achar que é mais rentável jogar pelas regras, pois tais normas lhe favorecem com mais novas moedas do que todos os outros combinados, além de prejudicar o sistema e a validade de sua própria riqueza. Tá, vou dar uma lida rapidinha de novo nisso aqui. Por convenção, a primeira transação de bloco é uma operação especial que inicia uma nova moeda de propriedade do criador do bloco. Então, a primeira transação de um bloco é uma operação que inicia uma nova moeda de propriedade do criador deste bloco. Tá, então, tipo, num bloco você pode ter transações de diversas carteiras, diversas pessoas, é isso? Aí, a primeira transação de um bloco é uma operação que inicia uma nova moeda de propriedade do criador do bloco. Tá, eu não sei exatamente. Não sei se isso aqui é muito importante entender. Vamos lá. Isso é um incentivo aos nós para apoiar a rede e fornece uma maneira inicial de colocar moedas em circulação. Isso é um incentivo para quem? Para os nós, para apoiar a rede. E fornece uma maneira inicial de colocar moedas em circulação. Uma vez que não existe blá 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 blá. Então quem cria esses blocos são os nós. E esses nós, eles pegam as transações que estão num pool de transação e eles criam um novo bloco com uma primeira transação na qual inicia uma nova moeda de propriedade do criador do bloco. Então ele está criando uma nova moeda. Como assim ele está criando uma nova moeda? Uma nova unidade de Bitcoin? Isso é incentivo aos nós para apoiar a rede e fornece uma maneira inicial de colocar moedas em circulação, uma vez que não existe uma autoridade central para emiti-las. A adição estável de uma quantidade constante de novas moedas é análogo a garimpeiros despender recursos para colocar mais ouro em circulação. No nosso caso, o tempo de CPU e a eletricidade que estão sendo consumidos. Então, a adição estável de uma quantidade constante de novas moedas é análogo a garimpeiros colocando mais ouro em circulação, porque os garimpeiros tiram o ouro da terra e colocam ele em circulação na economia, e o mesmo seria essa questão do gerenciar esses blocos e fazer as transações acontecerem. Isso daí gera novos bitcoins de forma constante, porque os blocos são minerados de forma constante, as transações são feitas de forma constante, e esse processo de pegar transações, gerar bloco, conseguir minerar o bloco e botar ele na rede gera uma moeda de propriedade do criador do bloco, e o criador do bloco é o nó. Eu acho que eu estou entendendo. Então ele vai ganhar uma nova moeda. Ou uma parte de uma nova moeda, que seja, mas aqui ele ganha. Tipo, uma nova moeda é gerada, né? Através deste processo, o que estaria, entre aspas, aí, inflacionando, colocando mais moeda em circulação. Mais Bitcoin em circulação. Tá. Eu lembro que tem um limite de 21 milhões de unidades, mas aí eu não sei como que vai funcionar a mineração quando chegar nesse ponto, né? Se isso aqui é um incentivo para o minerador, ou não vai precisar mais de minerador quando chegar nesse ponto? Porque aí vai precisar só ter os nós. Cara, muitas dúvidas surgindo aí, então vai deixando aí no comentário se você entender, se você percebeu alguma coisa que eu não percebi. Porque essa mineração, ela serve para criar novas moedas, novos bitcoins, assim como através. É que assim, é o que eu falei, tem o nó, né? Que é o nó por si só, não quer dizer que ele está minerando, até onde eu sei. Porque o minerar é você criar, é você fazer, usar o nó, usar as propriedades e as funções que o nó geralmente tem, né? Mas de forma que você ganha uma recompensa. Às vezes eu entendo, às vezes tipo passa assim na minha cabeça e some. Enfim, vamos partir aqui. O incentivo também pode ser financiado por taxa de transação, beleza? Isso aqui é com certeza algo que imagino que vai acabar quando
acabar ali a mineração do Bitcoin. Se o valor de uma transação de saída é menor que o valor de entrada, a diferença é uma taxa de transação que é adicionada ao valor de incentivo do bloco que contém a transação. Uma vez que o número pré-determinado de moedas já entrar em circulação, o incentivo pode migrar inteiramente para as taxas de transação e ser completamente livre de inflação. Tá, então ao contrário do que eu disse. Uma vez que chega lá nos 21 milhões de unidades, o incentivo vai ser única e exclusivamente ali, ou vai migrar inteiramente para as taxas de transação. Então lá vai ter taxas de transação. É que eu não estou entendendo exatamente para que serve a mineração. Se ela serve só para fazer rolar as transações, né? Ou se as transações, um nó, qualquer nó, mesmo sendo de minerador ou não, já seria validado e tudo mais. E aí a mineração serve para quê? Isso que eu não tô entendendo, cara. Eu tô confuso, me desculpe. Incentivos devem encorajar os nós a manterem honestos. Se um atacante é ganancioso, é capaz de reunir mais poder e se preocupar todos os nós honestos, ele teria que escolher entre usá-lo para defraudar pessoas roubando seus pagamentos ou usá-lo para gerar novas moedas. Ele deve achar que é mais rentável jogar pelas regras, pois tais normas lhe favorecem com mais novas moedas que todos os outros combinados, além de prejudicar o sistema e a validade de sua própria riqueza. Tá, recuperação do espaço em disco. Uma vez que a transação mais recente é uma moeda. Uma vez que a transação mais recente de uma moeda está enterrada sob blocos suficientes, as transações gastas anteriormente podem ser descartadas para economizar espaço em disco. Para facilitar isso sem quebrar o hash do bloco, o hash das transações é feito em uma árvore Merkle e apenas a raiz é incluída no hash do bloco. Beleza. Blocos velhos podem então ser compactados removendo galhos das árvores. Os hashes internos não precisam ser armazenados. Então, isso aqui é um bloco. Esse bloco tem um cabeçalho, né? Que é o hash anterior, o nonce e o hash raiz. Esse hash raiz eu imagino que seja um hash que eles fazem em cima do hash anterior. Não, ele faz em cima da transação, hash 1, 0, hash 1, hash raiz. O que são esses hashes aqui? É o hash que contém data e hora? Tá, então imagino que seja bloco escrito errado, né? Linguagem neutra. Cabeçalho, hash anterior, nonce, hash raiz, hash 1, hash 23, hash... Tá. Então imagina que ele tipo, pegue só essa parte aqui e descarte todo o resto. Tanto faz. Um cabeçalho do bloco com nenhuma transação seria cerca de 80 bytes. Se supormos que blocos são gerados a cada 10 minutos, 80 bytes vezes 6 vezes 24 vezes 365 igual a 4,1 megabytes por ano. Com computadores normalmente sendo vendidos com 2 GB de RAM em 2008 e pela lei de Moore, prevendo que um crescimento de 1,2 GB por ano, o armazenamento não deve ser um problema, mesmo que os cabeçalhos do bloco devam ser mantidos em memória. Verificação de pagamento simplificada. Tá, página 5 do white paper. Falta pouco, rapaziada. Dá pra terminar de ler tudo nesse vídeo aqui. Então vamos lá. Verificação de pagamento simplificada. É possível verificar os pagamentos sem executar um nó de rede completo. O usuário só precisa manter uma cópia dos cabeçalhos do bloco da cadeia com a prova de trabalho mais longa, que ele pode recuperar com... Nossa, me perdi. É possível verificar os pagamentos sem executar um nó de rede completo. Um usuário só precisa manter uma cópia dos cabeçalhos do bloco da cadeia com a prova de trabalho mais longa, que ele pode recuperar consultando os nós da rede até que ele esteja convencido de que tem a cadeia mais longa e obteve o ramo Merkle ligando a transação do bloco que ela está sendo registrada. Ligando a transação ao bloco que ela está sendo registrada. Não se pode verificar a transação por si, mas ligando a um lugar na cadeia, pode-se ver que um nó da rede a aceitou e blocos adicionados depois desse confirmaram que a rede a aceitou. Então não basta aceitar uma vez, ele é consolidado na rede com outros blocos subsequentes que incluem este bloco na sua história. Então, beleza. Cadeia de provas de trabalho mais longa. Tem aqui o cabeçalho do bloco, o hash anterior, o nonce e a raiz Merkle, né? Beleza. Daí aqui tem outro cabeçalho de outro bloco, com o hash anterior, que é produto dessa parada aqui toda,
né? Uma mistura maluca disso aqui tudo, gera um novo hash. Esse novo cabeçalho aqui, ele é produto, essa Rails Merkle, né, é produto de outras transações e outros hashes e tudo mais. Só que aí tudo isso aqui fica de fora. Isso aqui veio para cá e assim por diante. Como tal, a verificação é confiável enquanto os nós honestos controlarem a rede, mas é mais vulnerável se a rede for subjugada por um atacante. Enquanto nós da rede podem é, Enquanto nós da rede podem verificar as transações por si mesmos, o método simplificado pode ser enganado por transações fabricadas de um atacante durante o tempo que o atacante pode continuar a dominar a rede. Uma estratégia para se proteger disso seria aceitar alertas dos nós da rede quando detectam um bloco inválido, levando o software do usuário a baixar o bloco completo e as transações alarmadas para confirmar a inconsistência. As empresas que recebem pagamentos frequentes provavelmente desejarão executar seus próprios nós para uma segurança mais independente e verificação mais rápida. Isso aqui é uma coisa que, inclusive, eu vejo que é um incentivo muito relevante, né? Que as pessoas geralmente não falam. Tipo, por que você vai confiar nos outros nós, né? Você pode confiar neles, mas se você tem a capacidade de ter um nó próprio, eu acho que isso daí é o caminho natural, uma vez que o dinheiro vai estar na sua mão, né? Enfim. Combinando e dividindo o valor. Apesar de ser possível manipular as moedas individualmente, seria pesado fazer uma transação separada para cada centavo numa transferência. Para permitir que o valor seja dividido e combinado, as transações contêm múltiplas entradas e saídas. Normalmente haverá uma única entrada de uma transação anterior maior ou várias entradas combinando quantidades menores e no máximo duas saídas, uma para o pagamento e se houver uma retornando o troco ao remetente. Isso aqui é uma parada que eu descobri recente, tá? Essa parada do troco. Eu não sabia que existia não, mas eu achei interessante. Transação. Tá, beleza. Pode-se notar que a difusão, quando uma transação depende de várias transações e estas dependem de muitas outras, não é um problema. Nunca há necessidade de extrair uma cópia autônoma completa do histórico de uma transação. Não sei o que isso significa. Eu sei o seguinte, ó. Apesar de ser possível manipular as moedas individualmente, seria pesado fazer uma transação separada para cada centavo de uma transferência. Então, o que eles querem fazer é juntar as transações para cada centavo. Por exemplo, você tem um Bitcoin na sua carteira, mas aí cada um décimo desse Bitcoin você recebeu de 10 pessoas diferentes. Daí, ao invés de você fazer uma operação para cada um desses centavos de Bitcoin, desses um décimos de Bitcoin, você juntaria todos esses centavos numa única transferência. Agora, como ele faz isso? Para permitir que o valor seja dividido e combinado, as transações contêm múltiplas entradas e saídas. Então, o objeto ali, transação, ele tem várias entradas e várias saídas. Normalmente haverá uma única entrada de uma transação anterior maior ou várias entradas combinando quantidades menores. Então, por exemplo, eu poderia ter recebido 2 bitcoins e mandar um bitcoin, ou poderia receber 10 transações ali de um décimo de bitcoin e mandar um bitcoin. E no máximo ter duas saídas, uma para o pagamento se houver uma retornando troco ao remetente. Então, entradas você tem inúmeras, né? E saídas você tem no máximo duas, que é o pagamento para a pessoa e se tiver algum troco para você. Agora essa questão do troco que eu queria saber melhor como que funciona, mas vamos lá. Pode-se notar que a difusão, quando uma transação depende de várias transações, então a difusão, a coisa vai... Tá, então pode-se notar que a difusão não é um problema quando uma transação depende de várias transações e essas dependem de muitas outras. Não há necessidade de extrair uma cópia autônoma completa do histórico de uma transação. Tá. Privacidade. O modelo bancário tradicional atinge um nível de privacidade limitando o acesso à informação. Isso aqui está errado, tá? Essa crase não existe. O modelo bancário tradicional atinge um nível de privacidade limitando o acesso à informação para as partes envolvidas e o terceiro confiável. A necessidade de denunciar todas as transações publicamente se opõe a este método, mas a privacidade ainda pode ser mantida quebrando o fluxo de informações em outro lugar, mantendo as chaves públicas anônimas. O público pode ver que alguém está enviando uma quantidade para outra pessoa, mas sem informações que ligam a transação a qualquer um. Isto é semelhante ao nível de informação divulgada pelas bolsas de valores, onde o tempo e o tamanho dos negócios individuais, a fita, é tornada pública, mas sem dizer quem são as partes. Então,
Basicamente, o que ele está falando é que é um sistema pseudônimo, né? Você não tem que dar nenhum documento, você não está atrelado diretamente a um endereço Bitcoin, mas quando você faz uma transação de Bitcoin, o seu vai ficar registrado para sempre, né? Que aquele seu endereço de Bitcoin fez uma transação para outro endereço. Agora, a quem pertence o endereço original, né? O seu endereço, cabe a você manter isso daí privado. Então, por exemplo, não sair divulgando qual que é o seu endereço de Bitcoin por aí, ou se for divulgar, né, que é impossível você nunca divulgar, já que você eventualmente vai ter que receber Bitcoins também para poder gastá-los, né? Você pode adotar estratégias, criar diversas carteiras para receber, usar mixers e a parada toda, mas é, é difícil, tá? Eu imagino que seja bem complicado manter aí uma privacidade substancial, né? No Bitcoin deve ser mais complicado do que em outras redes como a Monero, por exemplo, que não precisa ter esse problema todo. Embora ela também tenha outros problemas, né? Problemas que eu particularmente julgo como sendo maiores do que os problemas do Bitcoin. Mas vamos lá, o público pode ver quem. O modelo bancário tradicional tem um nível de privacidade limitando o acesso à informação para as partes envolvidas e o terceiro confiável. A necessidade de anunciar todas as transações publicamente se opõe a esse método, porque todas as transações são anunciadas no Bitcoin, enquanto no banco as transações não são publicamente é, anunciadas. Né? Mas a privacidade ainda pode ser mantida quebrando o fluxo de informações em outro lugar, mantendo chaves públicas anônimas. Anônima não é a palavra certa, imagino eu. Tá, mas mantendo chaves públicas anônimas. O público pode ver que alguém está enviando uma quantidade para outra pessoa, mas sem informações que ligam a transação a qualquer um. Isso é semelhante ao nível de informações, blá blá blá. Então, beleza, vamos ler aqui o modelo de privacidade tradicional. Tem as identidades, as transações, né? Aí uma identidade faz uma transação aqui para o terceiro confiável, e o terceiro confiável manda essa transação para contraparte, e aí isso vem ao público. Tá, então só se torna público o que? Eu não entendi essa barra. Identidades, fazem transações, mandam as transações para o terceiro confiável, ele manda para a contraparte. Aí isso vem a público, imagino eu. Novo modelo de privacidade. Identidades, aí tem esse corte. Eu não entendi esse corte, cara. Mas tudo bem. Transações, público. Ah, tá. Esse corte é onde está o que está privado, né? Aqui tudo isso aqui é privativo no sistema bancário, está longe do público, enquanto no novo modelo de privacidade só tem as transações e o público, né? As transações são públicas, mas as identidades não. Eu acho que eu entendi, não sei. Como um firewall adicional, um novo par de chaves deve ser utilizado para cada transação para evitar que eles sejam ligados a um proprietário comum. Alguns links ainda são inevitáveis com operações multi-entrada, que necessariamente revelam que as entradas foram para a posse do mesmo proprietário. O risco é que, se o proprietário de uma chave é revelado, associações podem revelar outras transações que pertenceram ao mesmo dono. Beleza, então, 11ª sessão aqui, cálculos. Nós consideramos o cenário de um atacante tentando gerar uma cadeia alternativa mais rápido que a cadeia honesta. Mesmo que seja feito, isso não deixa o sistema aberto a mudanças arbitrárias, como a criação de valor do nada ou tomar dinheiro que nunca pertenceu ao atacante. Os nós não vão aceitar uma transação inválida como forma de pagamento e nós honestos nunca aceitarão um bloco contendo-as. O invasor só pode tentar mudar uma das suas próprias transações para ter de volta o dinheiro que recentemente despendeu. O invasor só pode tentar mudar uma de suas próprias transações para ter de volta o dinheiro que recentemente despendeu. Ok. A corrida entre a cadeia honesta e uma cadeia atacante pode ser caracterizada como uma caminhada aleatória binominal. O evento de sucesso é a cadeia honesta sendo prorrogado por mais um bloco, aumentando a sua liderança por mais um. E o evento de falha é a cadeia do atacante sendo prorrogada por um bloco, reduzindo a lacuna por menos um. A probabilidade de um atacante recuperar-se de um dado déficit. A probabilidade de um atacante recuperar-se de um dado déficit é análogo ao problema da ruína do jogador. Suponha que um jogador com crédito ilimitado comece em um déficit e a jogue potencialmente um número infinito de tentativas para atingir o break-even.
Podemos calcular a probabilidade dele atingir o break-even ou um atacante alcançar a cadeia honesto, como segue aqui no 8. Isso aqui, imagem 8, imaginou. Sei lá. Cara, essa parte de cálculos aqui eu vou ser um zero à esquerda, hein? Mas vamos lá. Deixa eu reler essa última parte. Probabilidade do atacante recuperar-se de um dado déficit é análogo ao problema da ruína do jogador. Suponha que um jogador com crédito ilimitado comece em um déficit e jogue potencialmente um número infinito de tentativas para alcançar o break-even. Eu não sei o que é o break-even, tá, rapaziada? Vou pesquisar aqui rapidinho, só para ter uma noção. Nossa, peraí que tá estourada a iluminação aqui. Tá, é tipo, esse break-even aqui é o equilíbrio? Tá, é um equilíbrio. Podemos calcular a probabilidade de ele atingir o equilíbrio ou de um atacante alcançar a cadeia honesta como segue. P igual probabilidade de um nó honesto encontrar o próximo bloco. Q igual a probabilidade do atacante encontrar o próximo bloco. QZ igual a probabilidade do atacante alcançar partindo de Z blocos atrás. Aí tem essa parada aqui que eu não tenho a menor ideia de como que ler, porque eu não sou de exatas. Já gostei muito de exatas e tudo mais, só que eu não manjo dessas paradas mais não, tá? Então é isso aqui, quem manja vai conseguir ler certinho, eu não sei ler isso não. Dada a nossa suposição de que P é maior que Q, ou seja, a probabilidade de um nó honesto encontrar o próximo bloco é maior do que a probabilidade do atacante encontrar o próximo bloco, a probabilidade cai exponencialmente à medida que o número de blocos que o atacante tem que apanhar aumenta. Com as. Tá, então ó, a probabilidade dele conseguir ultrapassar os honestos cai exponencialmente à medida que o número de blocos que o atacante tem que apanhar aumenta. Então o P, se P for maior que Q, ou seja, se tiverem mais nós honestos, enquanto a probabilidade de nós honestos for maior do que a do atacante, de nós de atacante encontrar o próximo bloco, a probabilidade do atacante cai exponencialmente à medida que o número de blocos que o atacante tem que apanhar aumenta. Então os nós honestos conseguiram pegar um bloco e os atacantes não. Daí esses atacantes vão ter que pegar este bloco que foi pego primeiro pelos honestos. Daí ele vai ter que, além de pegar esse novo bloco, vai ter que tentar pegar o outro mais rápido do que os honestos. Mas essa dificuldade aumenta exponencialmente na medida que os honestos vão pegando blocos e antes do atacante conseguir tentar o próximo bloco, ele tem que processar primeiro os blocos que foram apanhados pelos nós honestos. Eu acho que deu para entender, não sei. Com as probabilidades contra, se ele não faz uma arrancada de sorte logo no início, suas chances se tornam muito pequenas quanto mais ele fica para trás. Vamos agora considerar quanto tempo o destinatário de uma nova transação precisa esperar antes dele ficar suficientemente certo que o remetente não pode mudar a transação. Assumimos que o remetente é um atacante que quer fazer o destinatário acreditar por um momento que ele pagou, porém altera o pagamento de volta para si mesmo passado um determinado tempo. O receptor será alertado quando isso acontecer, mas o remetente espera que seja tarde demais. Então aqui a gente tem um atacante que vai fazer uma transação, ele vai tentar cancelar essa transação de forma a gerar ali para o destinatário da transação que a transação foi feita, só que ela vai ser desfeita antes do outro cara conseguir botar a mão no dinheiro de fato, e aí o atacante vai ter de volta ali seu Bitcoin. Então o receptor gera um novo par de chaves e dá a chave pública para o remetente, que é o atacante, pouco antes de assinar. Isso previne que o remetente prepare uma cadeia de bloco antes do tempo, trabalhando de forma contínua até que tenha sorte de chegar à frente e executar a operação naquele momento. Isso previne que o remetente prepare uma cadeia de blocos. Tá, o receptor, então quem vai receber o dinheiro, a vítima, né, gera um novo par de chaves e dá a chave pública para o remetente, para que seja destinado a essa chave pública. Né. Pouco antes de assinar a transação. Isso previne que o remetente prepare uma cadeia de blocos antes do tempo, trabalhando de forma contínua até que tenha a sorte de chegar à frente e executar a operação naquele momento. Então, isso aqui serve para evitar que ele crie uma cadeia de blocos antes
por exemplo, botando ali que o Bitcoin foi do destinatário para ele. Não sei, algo desse gênero. Uma vez que a transação é enviada, o remetente desonesto começa a trabalhar em segredo em uma cadeia paralela contendo uma versão alternativa da sua transação. É aquele cenário que eu descrevi lá no começo, que era eu mando um Bitcoin, aí só que aí eu agora eu trabalho de forma a criar uma nova transação, uma cadeia paralela contendo aí a informação de que aquela transação ou nunca saiu da minha conta ou que ela chegou na minha conta, por exemplo. Então, o destinatário espera que a transação tenha sido adicionada a um bloco e Z blocos sejam ligados depois. Ele não sabe a quantidade exata do progresso do atacante, mas assumindo que os blocos honestos tomaram o tempo médio esperado por bloco, o progresso potencial do atacante será a distribuição de Poisson com o valor esperado lambda igual a Z vezes Q sobre P. Então, onde lambda é igual a Z o quê? O número de blocos atrás, né? Então, ele não sabe a quantidade exata do progresso do atacante, mas assumindo que os blocos honestos tomaram o tempo médio esperado por bloco, o progresso potencial da distribuição. Tá, ó. Então, o destinatário espera que até que a transação tenha sido adicionada a um bloco e Z blocos sejam ligados depois. O destinatário espera até que a transação tenha sido adicionada a um bloco e Z blocos sejam ligados depois. Então, na hora que você vai receber o dinheiro, você espera que essa transação seja adicionada a um bloco e Z blocos, uma quantidade de blocos, sejam ligados a esse seu bloco depois. Né? Ele não sabe a quantidade exata do progresso do atacante, mas assumindo que os blocos honestos tomaram o tempo médio esperado por bloco, né, o tempo ali médio que leva para cada bloco ser processado, o progresso potencial do atacante será uma distribuição de Poisson com o valor esperado, onde o número de blocos aos quais esse bloco da transação estava sendo esperado que fossem ligados depois da transação, multiplica esse número de blocos novos pela probabilidade do atacante encontrar o próximo bloco, dividido pela probabilidade de nós honestos encontrarem o próximo bloco. Nossa senhora, gente, eu não vou saber ler isso daqui, tá? Para obter a probabilidade do atacante ainda poder alcançar agora. Nossa, para obter a probabilidade do atacante ainda poder alcançar agora, multiplicando as necessidades. Quando traduz as frases ficam meio esquisitas. Para obter a probabilidade do atacante ainda poder alcançar agora, multiplicamos a densidade de Poisson para cada quantidade de progresso que ele poderia ter feito pela probabilidade que ele pudesse alcançar a partir daquele ponto. Aí vem essa coisa matemática ultra maluca, doidona, que eu não tenho a menor ideia do que significa. Rearranjando para evitar a soma de cauda infinita da distribuição, ficaria isso daqui. Convertendo para código C, aí eu entendo um pouquinho mais. Tá, ele adiciona matemática, double attacker success probability, onde P é igual a 1 menos Q, lambda é igual a Z vezes Q sobre P, que é aquilo lá que a gente tinha visto, a soma é igual a 1, aí tem dois números inteiros que é o I e K, tá, aí tem um loop. Então, onde K é 0, enquanto K for menor ou igual a Z, adicionar 1 à variável K. Aí faz um exponencial, esse XP aqui, de menos lambda, Poisson, isso aqui aumenta a densidade, né? Multiplica ele mesmo por lambda dividido por I, soma é menor ou igual que Poisson vezes essa coisa doida aqui. Então, beleza. Rodando alguns resultados, podemos ver a probabilidade cair exponencialmente com Z. Então, probabilidade aqui é o P, né? Beleza, então se o número de blocos a serem ligados depois é zero e a probabilidade do atacante alcançar 10%, que aqui ele vai estar iterando 10 vezes, então ele vai estar pegando aqui 10% de chance do atacante, qual que era a palavra? Encontrar o próximo bloco. Então na primeira
iteração ali, existe a probabilidade de... O que? Isso aqui é 1%? Gente, eu sou ruim dessas partes de exatas, tá? Daí a primeira iteração é a probabilidade normal, né? Depois cai já para 0.2, depois cai para 0.05, depois 0.01, 0.0034, 0.00091 e vai caindo bastante aqui. Então resolvendo para P menor que 0,1. Tá. Enfim, conclusão, né? Chegamos ao final aqui do white paper, agora vamos ler a conclusão e aí a gente pode dar uma explorada aqui nas referências ou não também, vamos ver. Propusemos um sistema de transações eletrônicas sem depender de confiança. Começamos com um framework habitual de moedas feitas de assinaturas digitais que fornece um forte controle de propriedade, mas é incompleto sem uma maneira de evitar o gasto duplo. Para resolver isso, propusemos uma rede ponta a ponta usando provas de trabalho para gravar um histórico público de transações que rapidamente se torna computacionalmente impraticável para o atacante para mudar se nós honestos controlarem a maioria do poder de CPU. A rede é robusta e sua simplicidade não estruturada. A rede é robusta em sua simplicidade não estruturada. Os nós trabalham todos de uma vez com pouca coordenação. Eles não precisam ser identificados, uma vez que as mensagens não são roteadas para qualquer lugar particular e só precisam ser apresentadas em regime de melhor esforço. Os nós podem sair e voltar à rede à vontade, aceitando a cadeia de provas de trabalho como prova do que aconteceu enquanto eles estavam fora. Eles votam com seu poder de CPU, expressando a aceitação de blocos válidos, trabalhando em estendê-los e rejeitando os blocos inválidos, recusando-se a trabalhar com eles. Todas as regras e incentivos necessários podem ser aplicados com este mecanismo de consenso. Bom, rapaziada, é isso aí. Deixa eu só aumentar minha cara aqui. Basicamente, a gente leu aí o white paper do Bitcoin integralmente, né, do começo até o final. Eu confesso para vocês que eu entendi bem melhor do que antes de ler, né, o white paper. Agora eu tenho uma visão um pouco mais sistêmica, sistemática, não sei, mas passo a passo de como que ele funciona, mas ainda falta bastante para entender exatamente como ele funciona, né? E, bom, foi o seguinte, eu vou dividir esse vídeo em dois. Essa primeira parte da leitura do white paper vai ser um vídeo e ver esse outro vídeo aqui vai ser um outro vídeo para o canal. Então é isso, até o próximo vídeo aí, tomara que vocês tenham gostado e tchau.